A imagem de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre as criaturas do mar, sobre as aves que voam e sobre todas as espécies de animais que vivem na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Gênesis 1, versículos 26 e 27. No planejamento da criação do homem, Deus usou as palavras no plural, façamos. Vários nomes são aludidos a Deus. Um deles é Elohim. Este nome significa Deus no plural. Particularmente, creio que deste nome surgiu a Trindade Santa, ou a Triunidade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gênesis 2, 7 mostra Deus executando o projeto da criação do homem. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, compartilhando nele o seu espírito eterno, fazendo dele alma vivente. A mulher foi criada cópia genética de Adão, formada de uma de suas costelas com a mesma natureza dele. Gênesis 2, 21 a 23. O apóstolo Paulo fala do homem criado um ser trino, à semelhança do Deus trino. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. O Espírito é o poder eterno de Deus no homem. A alma é uma referência à vida do homem na terra. Esta referência se estende também aos irracionais. Gênesis 1, 30. Em Eclesiastes 12, 7, o rei Salomão deixou escrito em linguagem figurada que ao morrer o homem, o seu espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra como era. Sendo a alma a vida no corpo controlando todas as emoções e decisões, ao morrer o corpo, a alma cessa, mas a vida continua. A imagem de Deus. Gênesis 1, 26 a 28 mostra a criação do homem para administrar a terra e tudo o que há nela com a imagem e a semelhança de Deus. Qual a terra? Esta ou a nova? Gênesis 2, 20 diz que Adão deu início à administração deste planeta, dando nomes aos seres. O capítulo 3 de Gênesis mostra Adão repassando a administração deste planeta para Satanás. Com isso, a promessa do homem administrar a terra com a imagem e a semelhança de Deus até hoje ainda não se cumpriu. Apocalipse 5:10 e Apocalipse 20, versículo 6, fala da igreja gerada da entrância espiritual de Cristo, conforme Tiago 1,18, ganhando a imagem e a semelhança de Cristo completada na ressurreição, reinando com ele, com Cristo, no milênio. Creio que a promessa de Deus sobre o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus para governar o mundo, começará no milênio de Cristo e continuará na nova terra. O planeta atual governado com a imagem e a semelhança de Satanás. Na história deste planeta, o maior destaque governamental tem sido o homem governando com a imagem e a semelhança de Satanás. No Brasil, basta olhar para os políticos, em especial para o Supremo Tribunal Federal, que falam muito em democracia, que significa governo de Deus, mas na prática a natureza de suas administrações é demoniocracia, que significa governo de Satanás. Diante disso, perguntamos: onde ficou a promessa de Deus sobre o homem administrando este planeta com a imagem e a semelhança de Deus? Creio que esta promessa de Deus se cumprirá no milênio e continuará na nova terra. Um governo rival de Deus em propriedade do Criador. Na história deste planeta, os administradores que Deus tem enviado aqui são perseguidos e mortos. Jesus contou
a parábola dos maus agricultores, dizendo que Deus plantou uma vinha e, antes de ausentar-se dela para longe, arrendou-a a uns lavradores. No tempo dos frutos, enviou seus servos para receber os frutos. Os maus arrendatários feriram, apedrejaram e mataram os servos enviados. Depois o dono da vinha enviou-lhe um número maior de servos, os quais também foram perseguidos e mortos. Finalmente o dono da vinha enviou aos seus arrendatários o seu próprio filho, dizendo: é o meu filho, quem sabe esse será respeitado. Os maus arrendatários lançaram mão dele e o mataram também. Mateus 21, versículos 33 a 39. Aplicando a parábola: o dono da vinha é Deus, a vinha é o mundo. Todos os servos enviados para receber a porcentagem dos frutos da vinha foram os profetas de Deus. O filho enviado foi Jesus Cristo, o qual eles o mataram para não lhe permitir a posse da herança do Pai. Destacando o Brasil, propriedade de Deus, dando nomes aos maus arrendatários, quais seriam tais nomes aqui no Brasil? Os servos perseguidos e ameaçados de morte neste país. Dentre as vítimas, o que dizer do homem que Deus escolheu para governar este país, proclamando Deus, pátria e família? Tais divulgações tiveram como resposta a facada mortal e as perseguições políticas com calúnias, com falsos testemunhos e constantes tentativas de assassinato. Só não o mataram porque Deus o tem sustentado. Isso sem falar dos escárnios e perseguições a Deus e aos cristãos, usando as festas carnavalescas. Em Mateus 21, versículo 43 e também Mateus 25, 41, estão escritos os juízos sobre o fim dos maus arrendatários. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado deles e será dado a administradores que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21, versículos 43 e 44. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Após o retorno de Cristo como juiz à terra, Cristo e seus redimidos triunfarão aqui no milênio e na nova terra.